em nome de Jesus. Fiquemos de pé, por favor. Fiquemos de pé. Obrigado, pastor, pela recepção. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson, né? Pastor presidente da igreja. O pastor Robson foi uma aliança aí que o Senhor nos deu. Eu conheci ele através da pastora Neia e do pastor Denis, que são baianos, mas hoje eles moram lá em New Jersey, na cidade de Pret Boy. Eles pastoreiam uma igreja hispana, que é ligada a um ministério americano. E assim, eu prego lá já há um bom tempo nessa igreja, e aí eu disse que estava vindo para cá, e ela disse, eu tenho um pastor amigo meu de infância lá da Bahia. E aí ela ligou para o pastor Robson, e o pastor Robson prontamente nos recebeu aqui na igreja. Então, que Deus continue abençoando a vida dele, a casa dele, e esse ministério que é frutífero, no nome de Jesus. Queridos, Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia Sagrada e o último capítulo do último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo 8 e 9. Homem de Deus, é o co-pastor da igreja, né? Servo, tu pode me ajudar aqui tocando? Por favor, ajuda o teu servo. Aleluia. Irmãos, eu aprendi algo poderoso com Davi. Eu aprendi com Davi que o louvor é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual contra os demônios. Perceba que Davi era um cara inteligente. Quando ele ia guerrear contra os homens, ele levava a sua espada para feri-los. Mas quando Davi ia guerrear contra os espíritos imundos que estavam em Saul, ele pegava a harpa e tocava, e os demônios eram espíritos. Então hoje eu estou com o trabalho de guerrear contra vocês com a minha espada, e o servo de Deus vai guerrear ali contra os demônios. Então me ajuda aí, Vaso, deixa Deus te usar. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Irmãos, eu ouvi dizer que essa igreja é pentecostal, então deixa Deus te usar aí, ajuda o pregador. Tem um texto muito rico que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao vosso coração. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Vamos ler, irmãos? Olha o que a palavra de Deus nos diz. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E ele disse-me, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. Eu vou ler de novo, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele estava recebendo uma revelação de Deus. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então ele me disse, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. E você vai dizer um amém concordando com esta palavra. Pai, nós te engrandecemos, Senhor. Pedimos que haja uma abertura das mentes nessa noite. E eu peço que a tua palavra, Senhor, produza sobre eles a 30, a 60, a 90 e a 100 por um. Senhor, que no nome de Jesus o teu povo venha abrir o coração para ter entendimento daquilo que o Senhor quer liberar sobre a vida deles. Que o teu povo entenda que o rio de Deus não passa por este lugar, o rio de Deus se inicia neles. Porque a tua palavra nos diz que dentro de nós emana uma fonte que jorra águas vivas. E essas águas ecoam para a vida eterna. Então teu rio começa dentro de nós e se manifesta no ambiente que nós estamos. O teu povo entenda, Senhor, que eles não precisam de um pregador para trazer o céu à terra. Eles não precisam de um pastor. Eles não precisam de ninguém. O culto tem que ser prestado por eles. E que eles estejam aqui, Senhor, não para receber,
mas para dar aquilo que o Senhor já depositou dentro deles. Em o nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço, declarando a sua palavra sobre nós para a glória de Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, por favor, preste aqui atenção. Há 2 anos eu tenho trabalhado com imigrantes, com pessoas que decidem sair do seu país para buscar uma nova vida no âmbito econômico, no âmbito social, debaixo de uma nova cultura, de uma nova língua, de um novo pensamento, de um novo entendimento. Sabemos que imigrar é algo dificultoso, né? Vocês estão aqui em Portugal, imigraram para um país onde a comida é parecida, a cultura é extremamente semelhante, a língua é bem igualitária, né? A economia não é tão diferente da do Brasil. Então vocês estão num país extremamente parecido com o país natural de vocês. Mas eu tenho certeza que posicionados como imigrantes, pessoas que não são naturais desse país, vocês enfrentam bastante dificuldades. Nós sabemos que não é fácil, é complicado, é difícil, há uma rejeição daqueles que são naturais da nação, não é? Há todo aquele estado de adaptação, aquele desvínculo emocional com as pessoas que ficaram lá, há toda aquela adaptação interna que nós temos que vivenciar durante o primeiro ano. Então é difícil, é complicado. E nesses 8 países que Deus me levou em 2 anos, eu tenho tido muita dificuldade de transicionar a mente daqueles que estão debaixo dessa nova vivência fora do seu país. Porque, irmão, mudar a mente de pessoas que não querem mudança é algo complicado. Destravar pessoas que querem permanecer travadas é algo extremamente difícil. E nós temos que entender que a ação de Deus sobre nós começa debaixo do nosso querer. Aprenda isso e guarde isso no seu coração. Toda ação de Deus promovida sobre a sua vida teve que começar por uma ação que se iniciou no seu coração quanto ao querer que Deus agisse sobre você. Perceba que quando nós vamos ler a Bíblia, nós percebemos que isto é bem real, principalmente nos evangelhos. Certo dia Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 6, chega a um tanque por nome de Betesda, e a Bíblia diz que naquele tanque, à beira daquele tanque, tinha um camarada que estava há 38 anos enfermo de uma doença que a Bíblia não cita tal. Ele estava há 38 anos sofrendo, pelando, esperando que o anjo descesse para agitar as águas, esperando que alguém o carregasse até o tanque para que ele fosse curado. Ele ficava lambendo a boca, vendo o povo receber o seu milagre, e ele não conseguia. Por quê? Porque o mimimi deste homem era esse: eu não tenho ninguém que me carregue, eu não tenho ninguém que me leve, eu não tenho ninguém que faça por mim aquilo que eu posso até fazer. Eu não estou vendo o anjo passeando aqui para crer que ao entrar dentro daquele tanque eu posso ser curado. E Jesus chega para ele, irmãos, no versículo 6 e diz: ô meu filho, eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Você quer ser curado? Qual foi a pergunta de Jesus, irmãos? Está fraco. Qual foi a pergunta de Jesus, irmãos? Foi uma pergunta simples, sim ou não? Mas perceba, nós por muitas vezes estamos dando respostas a Deus de perguntas que Ele não nos fez. Jesus perguntou: como é que você quer ser curado? Não, Jesus perguntou: você quer ser curado? Automaticamente, quando Jesus pergunta isso, ele continua com o mesmo mimimi, a mesma programação de falar: rapaz, como é que o senhor está perguntando se eu quero ser curado? Eu não estou vendo o anjo passeando aqui, não estou vendo ninguém que possa me carregar, você vem me fazer uma pergunta dessa? Irmãos, nós somos semelhantes à geração desse homem, porque a igreja do século 21, ela é uma igreja que busca muita informação sobre Deus. Nós estamos muito informados sobre Deus para conhecê-lo, mas temos pouca fé para viver quem Deus é. Perceba que tem um monte de conferência por aí, é conferência não sei do que, conferência não sei do que. Muita gente se informando sobre Deus nesses lugares, mas pouca gente tendo fé para manifestar o que eles receberam ali. E toda informação que não produz ação de Deus em você é uma informação vazia. Irmão, Deus não está atrás de injetar em você informação. Deus está procurando injetar em você vivência, experiência, relacionamento, entendimento.
Eu não quero informações sobre Deus. Eu quero experimentar quem Deus é. Entende? Eu não preciso de informações para viver milagres. Eu preciso de fé, rapaz. Eu quero lá saber como é que eu vou ser curado. Se vai ter anjo descendo, anjo subindo, se vai ter água sendo agitada, se tem alguém para me carregar. Aquele que é maior do que o tanque, maior do que o anjo, está aqui na minha frente. Se ele está perguntando se eu quero ser curado, eu vou dizer que sim, vou receber minha cura. Entende? Perceba que as coisas do reino de Deus são simples. A gente aqui fica problematizando tudo, irmão. Eu tenho dito por aí que crente é uma classe de pessoas difíceis. Crente é um trem difícil, irmão. Nós estamos problematizando Deus. Nós estamos problematizando Deus. Parece que a nossa mente não consegue ter a revelação de quem Deus é. Por quê? Porque antes de eu ter a revelação de quem Deus é, eu tenho que ter autoconhecimento de quem eu sou, pastor Jean. O autoconhecimento de quem eu sou me traz a revelação de quem Deus é para mim. Como é que eu vou conhecer Deus a qual eu não vejo, se eu não consigo me conhecer, que estou me enxergando em carne? 1 João 4,10 fala disso. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que está na minha frente, que é a imagem e semelhança de Deus? Como é que eu fico enxergando Deus debaixo de revelação, de sonho, de manto, de movimento, se eu não consigo olhar para esse meu irmão, que Deus o criou segundo quem ele é, e não consigo enxergar Deus nele? Como é que eu vou estar enxergando Deus em um ambiente se eu não enxergo Deus em quem eu sou? Uau, aleluia! Então, irmãos, quando eu consegui descobrir, não porque eu estar aqui nesse lugar que eu estou, mas o para quê? Quando eu tiver a revelação do que Deus quer comigo, quando eu me descobrir nele, automaticamente Deus me revelará quem Ele é para mim e o que eu sou para Ele. Isso é uma coisa próloga, é uma coisa projetiva. Entende? Então eu sei que tem gente que chegou aqui, que veio para o culto, mas não está cultuando. Eu sei que tem gente aqui, pastores, que veio para a igreja, mas não são igreja. Eu sei. Nós temos que ter o entendimento de que nós não somos a igreja que estamos indo. Nós somos a igreja que nós estamos sendo. Irmão, o mundo não quer enxergar a pessoa do Wallace, a pessoa do Jean. Não, o mundo quer enxergar a pessoa de Deus em mim. O autor de Hebreus disse que o mundo está esperando a manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Então aprenda isso. Deus não brilha através de uma caixa, Deus não brilha através de uma lâmpada, Deus não brilha através de um instrumento, Deus não brilha através de um microfone, mas Ele brilha através de você. Porque quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: eu estou vendo Deus. Mas a igreja não entende isso, irmãos. Nós nem sabemos quem nós somos. Como é que nós vamos saber quem nós somos para Deus? Vocês leram aqui o texto que eu trouxe para vocês? Irmãos, nós estamos falando do homem que recebeu a maior revelação profética de toda a história da humanidade, irmão. O camarada viu os salvos, os não salvos, um pedaço do inferno, um pedaço do céu. O camarada teve a revelação dos últimos tempos, aquilo que iria vir, os seres que seriam libertos, as regiões celestiais, a condenação do homem. Irmão, que revelação poderosa! Esse camarada aqui viu o anjo de forma ocular, irmão. Ele enxergou com seus olhos, ele se relacionou com o anjo que desceu ali para servi-lo. Camarada não era pouca coisa não, irmão. Estou falando de João, camarada que escreveu essa carta de revelação aqui para a gente. Ele não era qualquer um não. Não era qualquer um. Todo mundo sabia quem ele era, mas nem ele sabia quem ele era em Deus. Olha, você tem que ler os textos escritos para esse homem e dizer: uau, esse João era terrível. Que homem era esse? Mas acredite, o próprio João não se via assim. O próprio João, pastor, não conseguia ter a revelação do peso de Deus que estava sobre ele. Esse camarada não tinha dimensão da revelação poderosa que estava dentro dele, que estava sendo liberada para ele.
Não é diferente da igreja do século XXI, não, irmãos. A gente vem aqui para a igreja cantar, deixa queimar, deixa queimar. Sabe nem o que está queimando, mas está cantando. A gente vem para a igreja, é aquele movimento, Deus te usa, as pessoas são edificadas. Mas você sai daqui, você, sabe, parece que viveu aquela coisa de forma momentânea. Aquilo não anda com você, aquilo não é carregado dentro de você. Sabe, você entra nesse ambiente de glória, mas não vive nele. É uma coisa momentânea, é uma coisa que passa. Você sente, mas não carrega com você. Irmãos, Deus não quer visitar você, Ele quer habitar em você. Viver no ambiente da glória não pode ser uma coisa momentânea, tem que ser uma experiência de vivência, uma coisa diária, uma coisa que vai para a eternidade. Você está me entendendo nessa noite? Então nós somos como esse homem. Tem muita gente aqui que tem muita revelação de Deus poderosa. Tem gente aqui que tem chamados poderosos em Deus. Tem gente aqui, irmão, que está sentado nesse banco aí, que Deus chamou você para ser pastor, para ser um evangelista, para ir para as nações. Mas você está aí, ó. Alguém olha para você e pergunta: o que é que Deus chamou para você? Eu não sei não, eu só sou servo. Quem só serve, irmão? Eita, que você talvez esperava outra coisa. Você me vê com essa cara de menino, né? Você vai sair daqui mais crente, em nome de Jesus. O que Deus chamou para fazer? Sei não, eu estou aqui como diácono, mas acho que Deus me chamou para ser pastor. E você, eu estou aqui como pastor, mas o meu desejo era ir para as nações, ser um evangelista. Pessoas que não se encontraram em Deus. Pessoas que não sabem quem são e não vão conseguir saber quem elas são para Ele. Aleluia. Gente aqui que era para estar em outros níveis, em níveis mais elevados, mas você estancou por não abrir seu entendimento para compreender o que Deus quer de você. Você não conseguiu romper ainda porque a sua mente se prende aos porquês e não quer aceitar os praquês de Deus. Está lá João debaixo de uma revelação tão poderosa, pastor. Aí o anjo desce para entregar uma nova revelação de Deus para ele, para servi-lo, para estar na posição de servo dele. Aí o que é que João faz? Eu vou me prostrar para adorar a ele, porque é um anjo. É um anjo, é um ser divino, é um ser sobrenatural, é digno de adoração. Esse cabo não pode estar aqui para me servir, sou eu que tenho que servir, ele é do céu. Está igual aquele homem que estava paralítico na beira do tanque de Beteja. O camarada estava escutando da boca da própria cura: você quer ser curado? E ele estava esperando que o anjo descesse para agitar as águas e ele entrar lá. Ei, queridos, a igreja do século XXI é uma igreja mística. A gente só quer que Deus está falando se a gente vê o anjo passeando, se o pregador falar em língua estranha, se alguém sapatear. A gente só quer que Deus esteja no ambiente se for assim. Aleluia. E por isso a gente deixa de desfrutar de algumas coisas que Deus está preparando para nós. Deus está falando nessa noite. Irmãos, este homem que era a cura, Jesus, foi o primeiro, irmão, escuta isso, foi a primeira pessoa que eu vi Jesus oferecer milagre na Bíblia, pastor. Você lê os 4 evangelhos, você vê o povo se amarrotando, para só pegar na orla das vestes dele. A Sirofenícia disse: Senhor, cura minha filha. Ele disse: eu não posso tirar da boca dos que são filhos e dar para os que são cachorros. Jesus chamou ela e a filha de cadela. Ela disse: não tem problema, porque até os cachorrinhos comem daquilo que sobeja da mesa dos seus senhores. Ele disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Vai, porque a cura já foi liberada. Você está entendendo o que eu estou pregando? As pessoas se humilhavam para ter dele o que ele tinha para dar. Este cara foi o primeiro camarada na Bíblia que Jesus ofereceu. Você quer ser curado? Eu estou aqui para te dar, rapaz. E o camarada ainda tem coragem de usar essa fala para com Jesus.
Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de anjos para ver a ação de Deus ser movida na sua história. Você não precisa de uma ação em visão sobrenatural para que Deus mova na sua vida o que precisa ser movido. Você só precisa crer e se posicionar, porque o Deus do sobrenatural fará por você aquilo que você não pode. Irmãos, eu tenho vergonha quando eu leio esse texto, pastor, porque eu vejo um anjo, um ser que foi criado por Deus, mas que não tem a sua imagem e semelhança, ensinando sobre o reino de Deus a alguém que Deus chamava de filho. Que vergonha, irmão. Camarada foi um ser cheio de imagem em Deus, segundo quem Deus era, cheio do seu espírito, e no espírito foi transformado a semelhança de Deus, tinha um caráter de Deus, a visão de Deus, o comportamento de Deus, a fala de Deus, o ouvido de Deus, cheio de revelações poderosas de Deus. E a gente encontra um anjo, um ser que foi criado por Deus com apenas dois propósitos: primeiro, adorá-lo, e segundo, servir aqueles que Deus chama de servo, ensinando a ele hierarquia, escala, cronograma, projeto, alinhamento do reino de Deus. Isso é vergonha, irmãos. Um anjo ensinando alguém que Deus chama de filho sobre reino. Ele se prostra para adorar, e o anjo diz: rapaz, levanta, deixa de ser besta. Eu não estou aqui para que você me adore, eu estou aqui debaixo de outro propósito. Você está errado, rapaz. Eu não sou digno de ser adorado. João, deixa eu te explicar a hierarquia do reino de Deus. Essa é a escala da hierarquia do reino de Deus. Acima de todos está aquele que é sem, este criou tudo e todos, e governa tudo e todos. João, abaixo daquele que é Senhor, aquele que governa tudo e todos, estão aqueles que são servos. Servos que em Jesus, está lá em Romanos 8, se tornaram co-herdeiros daquele que é Senhor. E agora esses servos não precisam passar por ninguém para ir até Ele. Eles têm contato direto com aquele que é Senhor, que manda em tudo e todos. E João, abaixo daqueles que são servos, o servo é você, tá bom? Abaixo daqueles que são servos, existem aqueles que são conservos. Aqueles que foram criados para servir aqueles que se posicionam como servos daquele que é Senhor. Então, João, a hierarquia do reino de Deus: eu estou abaixo de você. É por isso que você não pode me adorar. Na hierarquia do reino de Deus, você só está abaixo daquele que é Senhor. E quando você se posiciona como servo, aquele que é Senhor me ordena como conservo para servir a você. Então, João, eu não posso permitir que você me adore se eu estou aqui para servi-lo. O meu Senhor não me permite. O meu Senhor não me permite ser adorado. Eu estou debaixo de outro mandamento. Aí tem gente que vem para a igreja, pastor, e fica assim: eu estou vendo um anjo passeando. Olha o anjo com a bola de fogo. Olha o anjo para lá e para cá. Irmão, o anjo não vem para a terra para estar dançando, não, irmão. O anjo vem para a terra para executar ordens daquele que é Senhor. Se alguém falou que o anjo está aqui passeando no meio da igreja, não fica dançando quando alguém falar isso, não. Abre a mão e recebe, porque ele veio aqui para te servir. Esse é o ofício deles: ser conservo do que é servo. Entende? João, eu não estou aqui para que você me adore. Eu estou aqui para ser conservo seu. Eu estou aqui para lhe servir. Abre a mão e recebe. Por isso que a gente deixa de desfrutar, irmão. A gente está endeusando o que está ali para nos servir. Aleluia! Tem crente pentecostal aqui nessa noite? Vocês estão comigo aqui na igreja? Ou estão dormindo nessa cadeira confortável? Segura aí que o caldo vai engrossar mais um pouquinho. Eu estou só na introdução. Entendeu? Deixa de desfrutar da servidão de quem está ali para servi-lo, porque
porque botou o coração em adorar aquilo que não pode ser adorado. Entende? Por isso, irmãos, que todo avivamento, escuta isso, todo avivamento começa por uma mudança de mente. Eu estava orando, Deus disse assim para mim: Portugal será porta de avivamento para a Europa. Foi Deus que falou comigo. Só que, irmãos, antes de Deus abrir as portas do avivamento para a Europa através de Portugal, Deus vai mudar a mente de quem está na nação. Deus não pode mudar uma nação sem antes Ele não mudar quem compõe a nação. Então, antes de Deus mudar Portugal, Deus vai mudar primeiramente você. Irmãos, o governo da terra está nas mãos da igreja. Mas a igreja não tem entendimento em Deus para compreender isso. É por isso que a gente fica reclamando do Marcelo, reclamando do Trump, reclamando da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, e a gente não vê a gente sair para lugar nenhum. A mudança que tem que terminar lá precisa se iniciar em você. Eu digo isso na América, onde eu prego. O mal do Brasil não é o Brasil, é o brasileiro. Camarada sai do Brasil e continua fazendo brasileirice. Deus quer mudar o ambiente em que você está, mas antes Ele vai mudar você. Houve um tempo que eu orava muito pela minha casa, para que Deus mudasse meu pai, minha mãe, meus irmãos. E um dia Deus disse: crie vergonha, Wallace. Antes de mudá-los, eu vou mudar você, para que você seja um agente de mudança sobre eles. Eu te mudo para que você os mude. Diga: Deus, eu quero mudar. A começar pela minha mente. Irmão, nós estamos nos perdendo em quem nós somos. Aleluia. A gente vem para a igreja no domingo achando que a gente está cumprindo a rotina religiosa. Bota gravatinha, bota camisa, bota o terno, bota saia, bota roupa e vou ali cultuar, está tudo bem. Vou para o céu, vai nada, irmão. Aleluia. Não, eu sou crente, eu dizimo, eu oferto. Você está pensando que isso é a chave de abertura para o céu? Isso é um princípio. Você o cumpre e desfruta do que Ele pode te trazer, mas não atrele isso a sua salvação em Deus. Oh, vou para o culto, vou lá. Mas quando eu saio da igreja, parece que o que foi liberado sobre a minha vida não me mudou. Eu ouvi por aqui, saiu por aqui. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério. Estou falando de coisas sérias para vocês. Em nome de Jesus, não permita que o diabo transforme a sua vida íntima com Deus numa rotina. Tem muita gente que está morto dentro da igreja há muito tempo, achando que está vivo. Tem muita gente que está morno, fingindo que está quente, reclamando de quem está frio. E ser morno em Deus é algo perigoso, porque um morno, meus irmãos, não é o frio que está esquentando. O morno é aquele que estava quente e está esfriando, está fazendo o caminho de regressão. E é por isso que Deus vomita, porque Deus não comunga com os que retrocedem. Glória. Irmão, dizime, oferte, mas isso tem que estar em concordância com a sua vida. Ore, mas ore em concordância com quem você é. Posso te falar uma coisa? Deus está mais interessado no sacrifício de quem você é do que do sacrifício do que você tem. Quantos anos Jesus viveu como homem? Quantos anos? Quantos anos, irmão? Ele morreu com quantos anos? 30 aí? Alguém que sabe me responder quantos anos de ministério Jesus teve? Quantos anos? 3. 3 é o dízimo de quanto? 3 é o dízimo de quanto? 3 é o dízimo de quanto, irmãos? Matemática. 30. Ele viveu 30 anos
como um homem natural, Jesus, para viver 3 anos como Deus sendo Cristo. Ele dizimou 3 anos de ministério em 30 anos de vida, para nos mostrar que o dízimo do ser é mais poderoso do que o dízimo do ter. Tem que bater, irmão, tem que estar em concordância com a nossa vida. Guarde isso no seu coração. E está aí você sacrificando, ofertando, dizimando, cumprindo o princípio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantas horas tem um dia? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Será que você hoje já parou 2 horas e 40 minutos para orar a Deus, ler a palavra, fazer um jejum e estar na presença dele? Aí chega aqui, quer dizimar e ofertar e acha que está tudo bem. Chega aqui, passa 2 horinhas de culto, acha que vai para o céu. Irmão, olha isso aqui. Não foi o sacrifício de entregar Samuel a Deus que comoveu o coração de Deus quanto a Ana. Não foi, sabe por quê? Porque Ana estava devolvendo para Deus o que era dele. Ana comoveu o coração de Deus quando ela criou vergonha, mudou a oração e disse: Deus, cansei de pedir só um filho para mim. Estou vendo que o Senhor precisa de um sacerdote para substituir Eli. Então faz o seguinte, me dá um gostinho de sentir como é ser mãe. Se o Senhor me der esse filho, eu vou pegar esse filho que o Senhor me der e vou dar ele para o Senhor. Eu vou ter um filho, o Senhor vai ter um sacerdote e todo mundo vai ficar aqui. Deus disse: gostei da oração de Ana. Ela orou de forma inteligente. Samuel desce e entra no ventre dela. E aí Deus acelera o processo, antecipa o propósito. Em um capítulo, Ana chora, é humilhada, gera, canta e agradece. Mas por quê? Porque ela aprendeu a sacrificar o ser e não ter. Não foi quando ela disse assim: Deus, eu vou te dar Samuel. Deus disse: vou fazer ela gerar. Não, o menino era dele, de todo jeito viria. Se não viesse de Ana, viria de outra mulher. Deus nos conhece antes que nós viéssemos ser gerados na frente da nossa mãe, porque nós, antes de sermos gerados da Maria, da Joana, da Josefa, nós somos gerados em Deus. Nós já existíamos em Deus. Entende? O que comoveu Deus foi quando ela disse assim: Deus, eu abro o meu desejo de ser mãe. Eu abro mão de ver meu filho crescer na minha casa. Eu abro mão de trocar a fralda dele. Eu abro mão de alimentar ele. Eu abro mão de amamentar. Eu abro mão de tudo, Senhor. Eu sei que aquilo que virá sobre as minhas mãos será teu. Foi isso que comoveu Deus. Ela sacrificou o seu desejo de ser e não aquilo que ela tinha. Irmão, Deus não se agradou de Joquebede quando ela lançou Moisés ao seu propósito lá no Rio Nilo. Não, o menino era dele, isso ia ter que se cumprir. Ela sabia que ela estava lançando ao propósito aquilo que era de Deus. Ela comoveu e agradou Deus quando ela decidiu arrancar de casa o que ela não podia esconder lá. Ela sabia que o que ela estava aprendendo em casa era muito grande para estar escondido lá dentro, e não era dela. Quando ela liberou e sacrificou o seu ser, Deus disse: valeu, Joquebede, o menino vai voltar para a tua casa e vai voltar com salário, e tu vai me dar glória. É assim que Deus faz. Mas será que você já entendeu isso sobre você? Você já tipificou isso sobre a sua vida? Queridos, se você soubesse quem você é, se 5 crentes aqui entendessem o que eu estou pregando, é Vila Franca da Xira ou da Chica? De Xira. Vila Franca da Xira não seria nunca mais a mesma cidade. Se 5 crentes aqui entendessem o que eu estou pregando, Lisboa não seria mais a mesma. Portugal não seria mais a mesma. Ravenhill disse: me dá 50 homens cheios do Espírito Santo e eu vou mudar a terra. Jesus só precisou de 12 que entendessem a sua autocompreensão em Deus, que manifestassem a sua identidade. Só precisou de 12 para mudar Israel. Imagina quantos crentes tem aqui. Tem uns 40 crentes, 50 crentes. Imagina 50 crentes tendo entendimento de quem eles são. Portugal é isso aqui, mas é menor do que o meu estado da Paraíba. Isso aqui seria uma massa de avivamento.
Mas você está esperando que o avivamento venha de fora. O avivamento tem que fluir de dentro. Eu não gostei do pregador. O pregador não foi fogo. Deus não usou o pregador. Irmão, não espere alguém jogar para fora e mudar o ambiente em que você está. Jogue você para fora tudo que Deus colocou para dentro de você. Faça o seu culto, manifeste o que Deus colocou em você para fora. Solta o leão que Deus depositou em você. Diga, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Está fraco, você não comeu cuscuz hoje não. Diga, eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu ainda vou conquistar o que ela disse que eu vou conquistar. Irmão, você já leu Gênesis 1? Eu acho que João não tinha lido isso ainda. Você já leu Gênesis 1? Pega isso aqui, tua vida vai mudar. Gênesis 1 fala sobre a criação de Deus. Sim ou não? E o texto vai falando que tudo que Deus criou pelo poder da palavra. Deus disse, exista e existiu. Deus disse, produza e a terra e os mares produziram. Irmão, guarda isso. Deus criou os céus, a terra, o inferno, os mares, os sares, sem pensar. Pastor, ele não projetou isso não. Nada que você vê aqui foi projetado por Deus. Ele não pensou, ele não sonhou, ele não arquitetou. Ele só disse assim, exista. Existiu. Apareceu. Mar, está pronto. Daí os peixes, gere os peixes. Os peixes existiram. Terra está pronta. Gere o fruto nasceu. Deus não analisou, Deus não pensou, Deus não projetou nada disso. Ele só disse, haja e ouve. Mas você não, querido. Deus não usou do poder da palavra para criar você. Deus não se utilizou do poder da palavra para criar você. Você foi o único ser que Deus sujou as suas mãos de barro para criar. Bom, você foi o único ser que Deus parou, pensou, projetou, sonhou, gerou, formou, o único. Você foi o único ser que Deus disse no meio de toda a minha criação, esse aqui vai ser a minha cara. Quando olharem para ele, vão ter que me ver. Sabe por que o diabo tem raiva de você? É porque ele queria ter de Deus o que Deus depositou em você, ele não pôde receber. A maior raiva do diabo, irmão, foi ir até a crucificação de Jesus e ver que ele estava todo arrebentado, todo chicoteado, todo massacrado, todo cortado, mas de pé. Essa é a raiva do diabo. É que todas as vezes ele chega para derrubar você, ele quer acabar com você, ele quer destruir você. Mas quando ele olha para você, ele enxerga Deus e diz, com ele eu não posso. E você está aí com medo do diabo, com medo da macumba, com medo da bruxaria, com medo da mandinga, com medo do voodoo. Irmão, Satanás é mais pedagógico do que destruidor. Ele sabe que vai perder, mas tenta de conquistar. Você é mais do que vencedor em Jesus, mas anda como um perdedor. Ele não vai conseguir. Ele sabe o fim dele. Ele sabe que o fim dele é ser pisado na cabeça pelos pés de Jesus. E você está cheio de promessas de Deus liberadas pela palavra e não assume isso. Aleluia. Toda a criação tem inveja, irmão, porque você tem de Deus o que eles não tiveram. Eu imagino os anjos lá no céu, o pastor, dizendo assim, santo, 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 santo. Deve ter um anjo atrevido, pastor, que chega assim para Deus e diz, Senhor, o Senhor nos criou com cabeça de águia, pata de leão, asas de animal. A gente tem uns trem tudo estranho, mas a gente está aqui o dia todo dia dizendo que o Senhor é santo. E está lá aquele crente lá na DEF sentado na cadeira,
que tem a tua imagem, tem a tua semelhança, tem o teu Espírito habitando nele, e ele não consegue abrir a boca para dar um aleluia. Tá ruim ou vai dar glória? Eu imagino os animais rosnando e dizendo: eu queria tanto falar com Deus como Ele fala, eu queria tanto me comunicar com Deus como Ele se comunica na linguagem dele, mas eu não consigo. Eu sou irracional. Eu não penso, eu não sei falar. E você aí está cheio de vida, com duas pernas, com uma boca, com dois joelhos, não dobra, não ora, não busca. Irmão, você foi a estigma da criação de Deus. Você foi o ser criado para se relacionar diretamente com Ele. Na Bíblia, vai ler a Bíblia. Deus te pensou, Deus te projetou, Deus te formou. O pastor me deu até 9h15, eu acho, não foi, pastor? Te formou, te criou, pensou. E você está aí, voando, como se não soubesse quem é. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não veio aqui para ganhar euro não, irmão. Diga para ele. Não tenha medo dele não. Diga: você não veio aqui para ganhar euro não, irmão. Você não veio aqui por proposta não, você veio aqui por um propósito. O céu ainda vai revelar. Aí na América tem um bocado de crente assim: eu vou para a igreja não porque hoje eu trabalho até 10 horas. Vou para a igreja não porque eu trabalho até meia-noite. Tem que ganhar dólar, tem que juntar dinheiro, tem a prestação do carro, tem a prestação da casa. O cara bate as botas e fica tudo aí. Por quê? Porque passou a vida toda vivendo por propósito e não por um propósito. Não tem um motivo para viver. Está igual Salomão em Eclesiastes capítulo 12. Fiz para mim, construí para mim, amontoei para mim, juntei para mim, trouxe mulheres para mim, fiz tudo que eu quis. Aí no versículo 11 ele diz: e vi que tudo isso não passava de vaidade e tristeza no meu espírito, e que proveito nenhum tinha para isso debaixo dos céus. A gente achando que o seu nível de galardão no céu está alinhado ao nível de riquezas que ele tem na terra. Cuidado, queridos. Cuidado. O céu não trabalha em concordância com a legislação daqui. Você tem que entender que o mundo espiritual é bem mais violento do que esse mundo físico. É tanto que a Bíblia diz que ele é movido a strong, força. Irmão, você é tão parecido com Deus que Gênesis 2:7 diz que Deus, ó que forte, Deus tirou a vida dele. Deus tirou a vida dele, soprou a vida dele sobre as suas narinas. Quando você lê a Bereshit na Torá, que é o original em hebraico, o original vai dizer, no texto onde diz que Deus soprou, vai dizer que Deus expirou. A vida de Deus saiu das narinas dele e entrou na sua. Você é tão parecido com Deus que pelo mesmo lugar que a vida dele saiu, ela entrou em você. Mas você não entende isso? Êxodo 3, que foi que Deus disse a Moisés? Olha que forte. Deus disse: Moisés, diga a Faraó que liberta o seu povo. Eu quando li esse texto, pastor, minha mente ficou assim, ó. Porque o povo era de quem, irmãos? De quem era o povo? De Deus. Aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, se levante, cara. Diga para Faraó libertar o seu povo. Aí Moisés ficou doido. Deus, tu está dizendo que o povo é meu? Mas o povo não é meu, o povo é seu. E agora? Se eu chegar para Faraó dizendo para ele libertar o meu povo, eu já entendi que o senhor está dizendo que o povo é meu, porque o trabalho de libertar não é seu, é meu. Se eu falar para Faraó que eu vim aqui para libertar o povo que é meu, o que Faraó vai dizer? Ele disse: aí é outra história, meu filho. Diga para Faraó que liberta o seu povo. Mas se ele perguntar quem me mandou ir lá para dizer isso, aí é outra coisa, Moisés. Diga para ele que liberta o seu povo. Mas se ele perguntar em nome de quem você está vindo, aí você vai dizer: eu estou vindo em nome do Eu Sou.
Quem me envia a libertar o povo, eu sou. Mas quem liberta o povo, eu. Jesus fala isso para os discípulos em João 14:12. Jesus disse: se vocês crerem em mim. Foi assim ou não foi? Está na Bíblia. Se vocês crerem em mim, em meu nome, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Quem faz as obras? Em meu nome, vocês farão obras maiores do que as que eu. Quem faz as obras? Nós, queridos. Quem tem que orar por aquele que está enfermo? Eu. Quem tem que ir no hospital visitar quem está lá? Eu. Quem tem que expulsar o demônio? Eu. Quem tem que fazer a visita no lar? Eu. Agora, se o incircunciso chegar para mim e perguntar em nome de quem você está vindo, aí é outra história. Eu estou vindo fazer a obra de quem me enviou. Mas se você pergunta em nome de quem eu estou vindo em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quem faz as obras? Eu. Agora, no nome de quem é outra história. Aí está os crentes dentro da igreja. Isso é cheio do Espírito Santo. Chega um cabra com dor de cabeça, vai ali no pastor Robson, ele olha para você. Irmão, pastor Robson, o senhor pode mandar uma ovelha aqui na minha casa que eu estou mal. Pastor, o senhor pode mandar uma ovelha no hospital que fulano de tal está precisando de uma visita. Pastor, aquela irmã está lá com depressão, o senhor pode ir? Que espírito é esse que só opera na liderança da igreja? A palavra apostólica que Jesus liberou para os discípulos foi algo coletivo. Em meu nome vocês, se crerem em mim, em meu nome vocês. Então todo aquele que crê nele pode se utilizar do nome dele para operar obras maiores do que aquilo que fazia. Não é coisa só para apóstolo, não é coisa só para pastor, é coisa para quem crê no nome dele. Acabou. Entende? Aí ele diz, lá no final do capítulo 14, Jesus diz algo bem interessante. Ele diz assim, pastor Jean: sabe por que vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço em meu nome? Aí ele diz, acho que é no versículo 16, ele fala lá no fim do capítulo. Sabe por quê? Porque eu vou para a destra de meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Irá vir um que virá da terra após mim, e este será vosso ajudador, vosso intercessor e vosso consolador. E tem mais: este estará convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus estava dizendo: quando eu for para a destra de meu Pai, eu vou fechar o tempo de visitação e vou liberar um tempo de habitação. Este Deus que paira sobre o templo não irá pairar mais sobre ele. Eu vou rasgar o véu de cima para baixo, vou romper esta objeção que se foi criada para se entrar na presença dele. Vou para ele, vou liberar um que vai vir após mim. Este será o Espírito Santo, vosso consolador, ajudador e intercessor, e ele estará convosco até a consumação do século. Por quê? Porque ele vai habitar em vocês. E não em carne, não em carne. Ele não vai habitar na vossa carne, ele vai habitar no vosso espírito, porque é o vosso espírito que é eterno. É por isso que ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Isso fala de eternidade. Então todo aquele que estiver agora cheio desse espírito, tendo esse espírito como habitação, estará condicionado a fazer obras maiores do que as que eu faço. A palavra foi liberada, isso se cumpre lá em Atos capítulo 2, 12 anos após. E queridos, é por isso que eu não desisto de pessoas. É por isso que eu não desisto de falar sobre identidade, de manifestar quem elas são em Deus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não existem pessoas irrecuperáveis. Posso falar uma coisa?
Na olaria de Deus não tem lixo. Você não pegou isso aqui, não? Na olaria de Deus não tem lixo, irmão. Na olaria de Deus todos são recuperáveis. Deus sabe que esse Espírito tem poder para libertar o homem mais sem vergonha de Vila Franca da Xira, no pastor da maior igreja dessa cidade. Basta esse tal assumir isso e se entender em Deus. Todo mundo se escandalizou quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você é pedra, e sobre você eu vou edificar minha igreja. Pedro, não tem condição, o senhor está doido. Pedro é sanguíneo, colérico, doido, difícil de lidar. Pedro era tão ruim, irmãos, Pedro era tão ruim. Em Lucas 22, no Getsemane, Pedro estava orando com uma faca debaixo aqui das calças. Olha, estava dentro de um ambiente espiritual usando ferramentas carnais. Pedro era tão difícil, irmão, que ele ia orar armado. Tá igual os irmãos ciganos, né? Falaram com os irmãos ciganos. Tem uns irmãos aí que é brabo. Irmão, Pedro não era fácil, não. Pedro era difícil. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, pastor? Porque a visão de Deus não é presente sobre nós. A visão de Deus sempre será futura, sempre vai apontar para o nosso destino. Deus não trabalha com quem somos, Deus trabalha com quem nós iremos nos tornar. Aleluia! Todo mundo dizia assim: Pedro, o que cortou a orelha de Malco em Lucas 22. Pedro, esse não. A visão humana é uma visão limitada e presente, mas a visão de Deus sempre será futura e ampla. Eles estavam enxergando esse Pedro irrecuperável. Jesus estava enxergando o Pedro de Atos capítulo 2, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na terra. Você já leu Atos 9? Deus em revelação fala com Ananias: e Ananias, se levanta e vai até uma rua chamada direita, procure a casa de Judas, lá tem um homem por nome de Saulo. Saulo? É Saulo. Você vai orar por ele, ele vai ser curado de uma cegueira. Saulo de Tarso? É, meu filho, Saulo de Tarso. O que mata os cristãos é esse mesmo, rapaz. Eu não vou, não. Saulo para mim é um homem recuperável. Você está doido? Se orar por esse homem no nome de Jesus, esse cara vai me matar. Deus olha para ele e diz: Ananias, tu é um cara muito besta. Na sua visão ele é um homem irrecuperável, mas para mim, Ananias, Saulo é um vaso escolhido. Ananias enxergava o Saulo assassino, Deus já estava enxergando o Paulo apóstolo. Irmão, não tem como o crente não romper se ele está debaixo da sua identidade em Deus. Quando o crente se descobre em Deus, irmão, quando o crente compreende o que Deus o chamou para fazer, quando o crente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, não tem como as coisas darem errado. Olhe para o seu irmão e diga assim: você só vai frutificar. Está fraco, diga: você só vai frutificar no lugar que Deus te plantou. Tudo que sai da origem morre, irmão. Tudo que sai da origem morre. Arranca um peixe da água, ele vai se debater por 1 minuto e vai morrer. Arranca a raiz de uma planta da terra, passa um dia, ela vai estar toda murcha, porque ela não vai ter nutrientes da terra para se alimentar. Assim é um homem com Deus, sua origem é Ele. Se você sair dele, você vai acabar morrendo. Por isso eu lhe digo: se descubra enquanto é tempo, se ache nele enquanto é tempo, porque talvez você pode acabar morrendo no seu tempo. Amém? Deus falou. Deus falou nessa noite. Eu amo Deus e a sua palavra, porque, irmãos, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã.
Que ela fala de coisas que já se aconteceram, estão acontecendo e ainda vão se revelar, ainda vão acontecer. Então ela é extremamente aplicável. Não leia a Bíblia com a sua vista, a enxergue com a sua visão. Leia ela e deixe ela lhe ler. Eu tenho certeza que você vai ser uma nova pessoa. Este livro é o livro escrito por um autor, que ele é o único em toda a história dos tempos que está presente quando o leitor o lê. Então, por favor, não deixe essa palavra que foi liberada sobre você hoje ser algo vazio no percurso da sua história. Deixe essa palavra produzir fruto na sua vida, irmão. Em o nome de Jesus. Você vai continuar escutando o que as pessoas dizem de você? Você vai continuar chorando que alguém está falando mal de você? Você vai continuar se preocupando com o que falaram de você, se acabaram com o seu nome, se desligaram? A partir de hoje declare: eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei aonde eu quero chegar nele. Eu sei o que ele já fez por mim. Você não é o que dizem, você é o que Deus diz. Você não é o que dizem, você é o que Deus diz. Aleluia. Eu vi um pregador falando um dia assim: quando a gente morrer, a gente vai para a terra, porque a terra é a nossa origem. No final do culto eu disse: irmão, me perdoe, se o senhor é da terra e quando o senhor morrer, o senhor vai ficar aqui. Eu não vou, não. A Bíblia diz que quando eu morrer, o corpo que foi gerado na terra permanece na terra, mas o Espírito que veio de Deus volta para ele. Eu não sou eterno na carne, eu sou eterno no Espírito. Então pare de viver como alguém terreno. Você é um ser celestial, rapaz. Você é um ser espiritual. Por isso que a gente está se perdendo, irmãos. Sabe? A gente vive a vida toda aqui como se a gente fosse eterno na carne, como se isso aqui fosse para sempre. Não entendendo que aonde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro, e o nosso tesouro precisa ser Deus. Por isso que o nosso coração tem que estar nele. Meu foco é voltar para ele e não permanecer no lugar que ele não me quer. Guarde isso, querido. Você é um ser espiritual. Então caminhe no Espírito, pense no Espírito, enxergue no Espírito, ouça no Espírito, fale no Espírito. Manifeste isso. Por isso que a gente vê muita igreja inchada aí. As pessoas estão chamando de doença aquilo que Deus chama de pecado. Está invertido os negócios. Irmão, pecado não se trata com terapia, com coach, com psicólogo. Pecado se trata com arrependimento. Não é uma pintura preta na igreja, não é um jogo de luz. Não é um louvor worship que vai mudar a história de alguém. Deus tem que mexer na raiz da igreja. Enquanto você não entender isso, a mudança de Deus não vai te encontrar. Eu concordo que a igreja precisa se atualizar, mas não modernizar. Entendeu? A igreja não precisa de autoajuda, ela precisa de ajuda do alto. Aleluia. Deixe Deus mudar quem você é no Espírito. Você não foi chamado para fermentar nada. Você não é fermento. Você não foi chamado para encher o ambiente. Você foi chamado para ser sal da terra. Onde você chegar, você vai dar gosto. Eu não sou fermento, não estou ali para encher. Eu estou ali para dar gosto, para dar caldo, para dar sabor que não tem. É isso que Deus quer de você. O ambiente não me corrompe, eu transformo o ambiente através do que está em mim, no meu espírito. Por isso tem muita gente perdida, sendo influenciado ao invés de ser um influenciador. Tem que ter coragem para dizer o que Paulo disse: sede meus imitadores. Eu confio em quem eu sou nele, rapaz. Me imita, porque eu tenho imitado ele. Faz o que eu faço, porque eu sou a imagem dele, eu sou a semelhança dele. Eu ando como ele na terra. Eu sou na terra como ele é no céu. Faz o que eu faço, porque tu vai para um caminho correto. Nós estamos perdendo as referências. Vou me referenciar em quem? Vou buscar espiritualidade em quem? E pessoas que vêm pregar e ficam aí vai pregar a palavra?
cheio de emocionalismo, cheio de nhenhenhê. Deus está querendo levantar uma geração forte, uma geração firmada, alicerçada, poderosa. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. O texto que nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é um texto que abrange o avanço da igreja, não das portas do inferno. As portas do inferno não vão resistir à igreja, porque ela vai avançar e se infiltrar lá. Enquanto você não se infiltrar, não guerrear, não bater, não arrebentar, elas vão continuar sendo resistentes. Então mude a sua mente e avance naquilo que Deus tem para você. Fique de pé nessa noite. Fique com raiva de mim não, irmão. Fique com raiva de mim não. Eu tenho certeza que você vai voltar para casa e assim, rapaz, alguma coisa que aquele menino falou mexeu aqui comigo. Você não pode nem ter prestado atenção na ministração toda, mas alguma coisa que eu falei aqui vai mexer com você. Tenho certeza, você vai perder o sono, os cabelos vai ficar em pé, mas alguma coisa você vai mudar. Irmão, em nome de Jesus, o reino de Deus, o pastor dessa igreja, esse ministério precisa de você. Ninguém caminha sozinho. Deus tem um time para o seu reino. Para Moisés chegar na casa da filha de Faraó, ele precisou que Joquebede jogasse ele no Nilo, que Miriam observasse, que as criadas da filha de Faraó o tirassem do rio, para que ele chegasse aos colos dela, ele chorasse e dissesse: me ajuda! Chore para você, porque é você que pode me ajudar. Olha o time que Deus usou para o propósito acontecer. Você é um time de Deus, rapaz. Se você não quiser trabalhar, não quiser fazer gol, Deus tem no banco de reserva pessoas melhores do que você. Você não é o bambambam não, nem um substituível não. Você não é exclusivo no reino de Deus não, então se levante. Mulher que tem chamada, se levante. Homem de Deus que tem ministério, se levante. Jovem, volte a orar. Volte a buscar a Deus. Eu sempre fui um jovem que gostava de orar. Eu com 11 anos ia para a consagração, ciclo de oração. Estava no meio das irmãs do coque, da saia longa. E eu via Deus usar aquelas irmãs. E eu fui crescendo naquilo ali, pastor, caldo grosso. Só uma coisa que eu não concordava com elas: as orações de comiseração que elas faziam. Porque isso atrasou muito minha vida. Porque a oração delas era tudo no inho, pastor. Deus, eu sou pequenininha, eu sou pobrezinha, eu só quero uma casinha para cuidar do meu netinho e comer um cuscuzinho com um ovinho. E não sai do inho. Perceba, são mulheres cheias de unção, mas a vida terrena, a vida em carne, a vida em Deus é uma vida vazia. Não sai do lugar, não sai do inha. E eu reprogramava a oração que elas faziam, porque eu achava que aquele era o padrão da oração. E eu não via nada romper na minha vida, até que eu conheci a palavra de Deus e eu encontrei um antídoto para essa oração de autocomiseração. Eu dizia: não posso. Deus disse: você pode. Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu dizia, ela dizia assim: é impossível. Eu dizia: Deus, é impossível. Elas estão orando, eu vou orar também. Deus dizia: meu filho, Lucas 1:37 diz que o que é impossível para você é possível para mim. Ela dizia: eu não vou conseguir, porque eu sou bobezinha, sou miudinha, sou pequenininha. Paulo disse aos Romanos: em Cristo vocês são mais do que vencedores, por amor daquele que vos amou. Então larga essa oração de autocomiseração, avança no reino. Se você descobrir quem você é e orar a palavra, esta palavra terá prazer de cumprir tudo que está escrito sobre você aqui. Diga amém. Aleluia. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Se você crê que Deus está aqui, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida. Mas vem, irmão, que eu só tenho 5 minutos.